Incomodado com a pressão popular e a perca de popularidade em razão da alta dos combustíveis, o presidente Jair Bolsonaro, numa canetada só, demitiu o presidente da Petrobras, causando aí um estrago muito grande no mercado financeiro com o derretimento das ações da empresa. No outro ângulo, a Câmara dos Deputados, por ampla maioria, manteve a decisão do Supremo Tribunal Federal de prisão do deputado Daniel Silveira. Para discutir essas duas pautas, que foram as principais pautas políticas da semana, o Análise dos Fatos tem a satisfação de receber o deputado federal Edio Lopes. Ele é do PL de Roraima, foi vereador na cidade de Mucajaí, deputado estadual por 4 legislaturas, sendo presidente da Assembleia Legislativa daquele estado, e está no seu 4º mandato de deputado federal, um deputado bastante experiente. Deputado Edio Lopes, muita satisfação recebê-lo aqui no Análise dos Fatos. Nós é que agradecemos a gentileza de permitir-nos que estarmos participando deste canal de comunicação. Vamos ao debate. A semana ferveu em Brasília com a decisão intempestiva do presidente Jair Bolsonaro de demitir o presidente da Petrobras. As ações da empresa derreteram e foi um tumulto muito grande no mercado financeiro, com perca aí de quase 100 bilhões de reais da empresa. Deputado Edio Lopes, para a gente fazer uma análise aí dessa decisão do presidente, é interessante a gente destacar inicialmente que o preço dos combustíveis no Brasil, essa decisão não é uma decisão do presidente da empresa. O preço dos combustíveis ele está ali na cotação internacional do preço do petróleo e na cotação também do dólar, não é isso? Exato. Nós costumamos ouvir de que o Brasil tem o petróleo mais caro do planeta. É costume a gente ler isso nas redes sociais. Isto não é uma verdade. O preço do combustível no Brasil, ele está equiparado ao preço do combustível na maioria das nações. Japão, Estados Unidos, a maioria das nações. O que nós precisamos ver aqui, e eu acho que aí talvez o presidente Bolsonaro tenha algum resquício de razão nessa intempestividade, como você classificou, é de que nós somos produtores. Então, ao sermos produtores e produzirmos praticamente todo o petróleo que precisamos, com algum excedente de exportação ainda, é de se imaginar que nós não deveríamos estar 100% presos ao mercado internacional. Agora, é preciso nós também falarmos de que a questão petróleo é uma questão tão complexa, tão emaranhada no mercado nacional e internacional, que nenhuma nação está inteiramente livre da discussão desse mercado, sendo produtora ou não. E nós temos o exemplo da Venezuela, que é um exemplo que nós não podemos nunca nos afastar. Deputado, toda essa complexidade, no meu ponto de vista, ela exigia aí por parte do presidente um debate mais amplo com sua equipe econômica. A intempestividade que você falou é que foi o fator negativo nessa questão. Sim. Ninguém discute de que o presidente tem ou não a autonomia da troca do presidente da Petrobras. Sim. Ninguém discute isso. Agora, é preciso que essas mexidas em estruturas que tem um alcance de mercado externo tão violento como foi o caso da Petrobras, até pelo tamanho da Petrobras, é preciso que ninguém seja pego de surpresa. Era preciso, e aí eu me arvoro na pretensão de dizer que o presidente necessitava antes de ter um preparo, uma discussão, uma sondagem, um preparo para o mercado. A gente sabe também que o mercado é selvagem, mas nós temos que aprender a conviver com tudo isso. Correto. Deputado, nós temos aí, em torno desse debate, uma parte da sociedade que defende, sim, a intervenção do governo federal nessa questão dos preços dos combustíveis. Essa parcela que defende esse debate, eles afirmam que o Brasil, a Petrobras, o Brasil é o acionista maior aí na empresa e que
que nós produzimos o petróleo, como o senhor falou. Nós já temos uma outra parcela que é contra essa intervenção estatal, porque na visão dessa parcela, isso cria uma insegurança muito grande no mercado, afastando investidores para o país no momento que o país precisa, e acima de tudo porque a Petrobras ela é uma empresa de economia mista. Sim, sim. Como é que o senhor analisa esses dois ângulos desse debate? Veja bem, nós já havíamos, embora de passagem, focado essa questão. Você, quando diz que a Petrobras é uma empresa de economia mista, por exemplo, de mercado aberto, isso significa dizer que grande parte de toda o capital da Petrobras é externa, é de particulares, brasileiros e estrangeiros. Então, você viu que nessa mexida, num único dia, a Petrobras perdeu 100 bilhões de reais. Isso não é para qualquer empresa, não é... Se hoje a Bolsa de Nova York, a Bolsa de Madrid, que são duas grandes operadoras de ações da Petrobras, se essas ações tivessem continuado caindo, nós teríamos uma Petrobras muito fragilizada. Eu participei da CPI da Petrobras na época, nos primórdios ainda da Lava Jato. E eu toda a vida defendi e fiz debates bem contundentes de que nós deveríamos buscar naquela CPI a punição daqueles que teriam prejudicado a Petrobras. Mas nós tínhamos que criar mecanismos de proteção da Petrobras. A Petrobras é uma empresa estratégica, é uma empresa que tem uma simbologia nacional muito grande e é preciso que ela tenha algumas estruturas de proteção. E essa mexida abrupta por parte do presidente, com certeza, não foi das melhores ideias. Todavia, talvez o presidente tenha informações que nós ainda não temos, né? Se com essa mexida o presidente conseguir desvincular o preço do petróleo do nosso combustível do dia a dia, do mercado internacional, e ainda assim a Petrobras continuar robusta, aí ele acertou a atacada. Caso contrário, nós vamos pagar um preço muito alto. Mas o senhor acha que isso é possível? Do meu ponto de vista, não. Eu acho muito difícil, mas é como eu estou lhe dizendo, o presidente pode e deve ter informações que nós brasileiros não temos, pelo menos no momento ainda. Do meu ponto de vista, deputado, o presidente da República ele age eleitoralmente. Na verdade, essa questão do preço dos combustíveis afeta diretamente ali nos alimentos, atinge a questão dos caminhoneiros. Então, o presidente ele tomou uma decisão, no meu ponto de vista, precipitada, sem debater com sua equipe econômica. Isso causou um estrago sem tamanho. Sem debater com o Congresso. Não, que é uma decisão com uma coloração política muito nítida, isso ninguém desconhece isso, né? Quando o presidente trata da questão da tributação no petróleo e ele diz assim, olha, eu vou retirar todos os tributos federais. Se nós pegarmos só 2021, só em 50 dias, o petróleo, o diesel subiu 54 centavos por litro na Petrobras, eu não estou falando na bomba, estou falando na Petrobras, sim. E os impostos são da envergadura de 34 centavos. Quer dizer, só o que a Petrobras subiu no diesel em 50 dias é mais do que toda a carga tributária do governo federal. Ao defender de que os estados teriam que abrir mão desse tributo, que na maioria dos estados, Roraima, por exemplo, o ICMS relativo aos combustíveis é mais de 1/3 de todo o bolo de ICMS arrecadado pelo Estado. Nós temos no ICMS, principalmente do óleo diesel, uma vertente muito forte na formação do nosso bolo de tributos, né? Então é preciso que antes de pura e simplesmente defender, é preciso que nós encontremos alguma saída para que os estados não sejam do dia para a noite obrigados a
não ter nem como pagar sua folha de pagamento, que é isso que vai acontecer se de repente os tributos desse item for zerados. Não seria, então, deputado, o caminho para resolver esse problema a debater, criar um novo sistema tributário para o Brasil? Não tenho nenhuma dúvida. O Brasil há muito tempo, a reforma das reformas, que alguns dizem que é a reforma política, nós entendemos, eu particularmente entendo que a reforma da reforma é a reforma tributária no Brasil. A mais importante. A mais importante. Por quê? Porque ao termos uma reforma tributária que venha equalizar, que venha fazer um balanceamento da arrecadação e distribuição de tributos entre os 3 entes da federação, nós aí teríamos o equilíbrio econômico, uma melhor possibilidade de equilíbrio social, e aí nós então teríamos um campo mais propenso para fazermos as demais reformas. Sem equilíbrio financeiro, sem equilíbrio econômico, sem equilíbrio social, que depende deste aqui, qualquer outra reforma seria bastante complicada. Resolveu o problema, né, no meu ponto de vista, ao invés do presidente demitir o presidente da Petrobras e causar essa confusão no mercado, ou tentar aí já anunciar que vai baixar os combustíveis, ele iniciar a partir do Poder Executivo, iniciar essa ponte com o Legislativo para iniciar o debate e a mudança no sistema fiscal brasileiro. Também. Agora, é preciso nós abordarmos um outro aspecto da mudança que o presidente está efetuando na Petrobras. É a questão de quem está substituindo o atual presidente. O general Luna é um militar respeitadíssimo, inclusive com uma larga folha de serviço prestado ao meu estado, né? O general Luna, enquanto coronel, comandou uma unidade militar no meu estado muito importante, né? Muito importante, responsável pela abertura da maioria das estradas e outras obras estruturais no meu estado. Agora, o mercado internacional, num governo cujo presidente é militar, cuja corpo de auxiliares está visivelmente militarizado, ao colocar um militar para dirigir uma empresa de economia mista que tem seus tentáculos e tem os suas ações pelo mundo todo, isso desperta alguma desconfiança do mercado, né? Eu não tenho dúvida de que o general Luna é uma pessoa de reputação extrema, né? Agora, esse aspecto também, com certeza, pesou nessa queda tão abrupta do valor das ações da Petrobras. Sim. Deputado, esse debate em torno da Petrobras, a troca de comando, essa decisão do presidente, a gente não pode deixar de destacar aí que é um governo que se autodenominou liberal na campanha e que se afirma liberal. Só que ele repete ali uma decisão que foi feita, inclusive, também pela presidente Dilma Rousseff. É importante a gente não esquecer disso aí, onde ela também fez essa mesma intervenção na Petrobras e gerou uma confusão muito grande na empresa. Esse não é um ato de um governo liberal, não é isso? Talvez nós encontremos um paralelo bem recente numa ação de derrubar preços de petróleo na marra, de combustível na marra. Nós encontramos ali quando a Dilma fez aquela queda de braço e conseguiu abaixar a conta de energia da população brasileira. Sim. Como nós sabemos que não há almoço de graça, a conta veio logo depois. Em seguida e veio muito mais salgada para o consumidor de energia elétrica do Brasil. Sim. Nós esperamos que esta situação não se repita nessa questão relativa ao combustível brasileiro. Correto, que essa conta não chegue depois também, muito alta para a gente. Em torno desse debate, o que eu vejo, deputado? O presidente, para a plateia, para o seu público, ele fala o seguinte, que, na verdade, ali é um grupo de investidores que estão ganhando com essa alta de preço dos combustíveis e eu estou mexendo nesses investidores ali, que é uma pequena parcela. A gente sabe que não é isso. Só que parte da população brasileira acredita que é isso. E se for isso,
o presidente marcou um gol de placa. Se não for isso, nós vamos pagar um preço muito alto. No próximo bloco, nós vamos discutir a decisão da Câmara dos Deputados em relação à manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira. O Análise dos Fatos tem a satisfação de receber nesse programa o experiente deputado roiraimense Edio Lopes. Deputado, a Câmara dos Deputados, por ampla maioria, 364 votos a 130, manteve aí a prisão do deputado Daniel Silveira. No meu ponto de vista, foi uma resposta que o Poder Legislativo, que a Casa do Povo deu a esses movimentos antidemocráticos, inclusive a pronunciamentos antidemocráticos realizados por quem, através da democracia, conseguiu um mandato popular. Exatamente. Já disse alguém, não me recordo quem, que os maiores crimes que se pratica são feitos em nome da democracia, né? E nós estamos diante de um momento muito especial na vida política e democrática da nossa nação. Nós vivemos um momento de extremo, né? A prisão do deputado Daniel, nós não vamos aqui entrar no mérito jurídico da decisão do ministro Moraes, mesmo porque é uma questão muito complexa, muito subjetiva, por falta de uma legislação mais objetiva, mais concreta. Claro. Tanto isso é verdade que a própria Ordem dos Advogados do Brasil, que em tese seria a fonte do saber jurídico dos advogados, se dividiram nessa questão, né? Agora, pelo lado político, pelo lado do aspecto da defesa da democracia nacional, a Câmara não tinha outra alternativa. Nós não poderíamos continuar convivendo com membros desta casa apregoando a todo tempo a quebra da tranquilidade democrática nacional, pregando a todo momento a volta do AI-5. Ora, só quem viveu aquele período ou quem se dá o trabalho de ler os acontecimentos daquele período é que tem a noção do que significa para a nossa nação a volta do AI-5. Primeira coisa é o fechamento do Congresso, casa que o abriga, né? Então é inconcebível que um parlamentar defenda o AI-5, se o AI-5 tem como principal característica o fechamento do legislativo. Exatamente. Segunda e terceira situação que nós não podemos conviver mais é essa praga do fake news. E, segundo o ministro Alexandre de Moraes, o deputado Daniel era um dos principais articuladores desses fake news. Ora, nós não podemos viver numa sociedade, num regime democrático, num regime de respeito entre as pessoas, convivendo com essa prática, dessa forma, né? Então o deputado Daniel ele recebeu essa votação tão grande pela manutenção da sua prisão, não foi só pelo fato daquela gravação que ele fez com relação ao Supremo, não foi só por aquilo. Lógico que aquilo pesou até pelo linguajar que o deputado usou. Eu não posso, como parlamentar, como representante do Poder Legislativo, eu não posso, por mais razões que eu possa entender que eu tenha, utilizar um linguajar daquele para tratar de qualquer assunto, ainda mais de uma autoridade da República. Eu tenho as minhas restrições com este ou com aquele ministro, com esta ou com aquela autoridade, mas eu preciso me expressar dentro dos limites que o regime democrático me impõe. E o deputado era useiro e vezeiro nessas contradições. Por exemplo, o uso da máscara dentro de avião. Nós sabemos que o deputado foi retirado uma ou mais de uma vez, eu não me recordo bem, de dentro de uma aeronave por se negar a usar a máscara. Ora, a máscara hoje ela é obrigatória que nós todos a usemos. Se eu não estou descontente com a regra, vamos procurar derrubar a regra. Mas enquanto a regra existir, nós temos que obedecê-la.
né? Sim. O que a gente vê aí, deputado, que são movimentos contra o Estado Democrático de Direito. Sim, são movimentos... O senhor deu um exemplo muito claro. Se eu sou contra aquela regra, eu vou lutar, então, eu até como parlamentar, para modificar a regra. Não eu ir contra a regra e contra o Estado Democrático de Direito. Me assusta, ainda mais o parlamentar que prega o retorno do regime duro, do regime ditatorial. Me assusta. Porque se nós analisarmos qual é o principal combustível da democracia, é a liberdade de informação, é a liberdade de expressão, é a liberdade ampla do ir e vir, coisas que não existem nos regimes de ditadura, quer seja no que nós tivemos aqui, quer seja em qualquer outro no planeta, né? E nós lembramos muito bem de que na época da ditadura, os grandes jornais nacionais eram acostumados a aparecerem na manhã nas bancas, né? Com páginas, às vezes páginas e mais páginas tarjadas de negro. Por quê? Porque tínhamos a figura do censor. A ditadura mandava um militar para a redação da Folha de São Paulo e de outros grandes jornais para chegar lá e ver se aquela informação poderia ir para o público. E entendendo que não, numa decisão única, pessoal ali daquele militar destacado para aquela função, aquele jornal era obrigado a tarjar a página. Quantos grandes nomes da nossa cultura, da nossa música, quantos grandes autores e intérpretes de músicas nossas foram castrados na liberdade de colocar a sua arte para o público? Quantas músicas foram censuradas? Quantas obras de arte e cultura e por aí afora? Quer dizer, esse regime interessa a poucos, né? E eu vejo muito jovem hoje até se engraçando dessa história. Agora, esse jovem precisa saber que hoje ele vai para um WhatsApp, ele vai para uma rede de comunicação e coloca o que ele quer. Alguns até um monte de bobagens, coisas que não acontecem na ditadura. Você pega, por exemplo, a China. A China, lá, a internet é absolutamente censurada. A questão do Covid na China, as informações são fragmentadas pelo Estado. Pelo Estado. Sim. Então, é isso que nós queremos para o nosso país. Nós temos erros, nós temos defeitos graves, mas também a nossa Constituição nos dá os instrumentos necessários, as ferramentas necessárias para que nós possamos fazer as devidas correções. Deputado, dias difíceis o que estamos vivendo. Na sua concepção, o que faz com que parcela da sociedade faça aí apologia ao AI-5, sem nem conhecer o que foi o AI-5, sem ter vivido o AI-5? O que faz com que parte da sociedade defenda aí o retorno de um regime militar? Pessoas que hoje vivem na democracia, que têm as suas liberdades individuais, o seu direito de ir e vir, inclusive de escolha, porque se uma gestão não foi boa, como a do PT, nós podemos mudar para outro modelo de gestão. De 4 em 4 anos nós temos essa oportunidade. O que, no seu ponto de vista, faz com que essa pequena parcela da sociedade defenda aí a arbitrariedade? No seu ponto de vista, seria a desinformação? Eu diria o seguinte: a própria classe política brasileira, ela deixa as aberturas para esse tipo de interpretação, né? Quando tantos políticos são acusados de corrupção e de estrepulias outras no uso do seu mandato, e aqui eu não estou falando só do parlamento, muito embora este seja a vitrine principal, né? Aí o cidadão lá na ponta começa, às vezes, até se desiludir. Agora, é como você falou, o caminho é de 4 em 4 anos, você fazer a troca das peças ruins. E nós perguntamos a esse mesmo eleitor:
Por que tantas peças ruins repetem mandatos um atrás do outro? Será que a sociedade é tão exigente num aspecto e tão complacente em outro? Né? Então, são questionamentos que nós precisamos respondê-los, né? E eu acho que a classe política tem que fazer uma meia-culpa, né? A imprensa, os veículos de comunicação nacional, eu acho que exageram em alguns momentos, valorizando além do real alguns acontecimentos em detrimento de outros. Então tudo isso acaba formando na cabeça do cidadão comum, que às vezes houve um único canalzinho de comunicação ali, a formar um juízo de valor. Então nós precisamos fazer um debate na sociedade. Agora, esse debate tem que estar dentro do quadrado dos limites democráticos impostos pela nossa Constituição. Qualquer coisa fora disso, a sociedade, em um prazo curto ou um pouco mais longo, irá se arrepender de tê-lo feito. Deputado, voltando a essa questão do deputado Daniel Silveira, há muitas críticas aí a atuação do Supremo nesse fato e em outros fatos. No meu ponto de vista, se a gente for olhar aí a questão do deputado Daniel Silveira, faltou inicialmente da Câmara um posicionamento mais duro contra o deputado ali, para evitar com que o caso chegasse no Supremo. Exatamente. A Câmara teria que ter agido através do seu Conselho de Ética, até para mostrar exemplo a outros parlamentares que também repetem essa mesma ação, porque nós não podemos permitir que a imunidade parlamentar, que foi criada justamente para a defesa da democracia, ela seja utilizada contra a democracia. Exatamente. Então ali o Supremo age no momento de paralisia da Câmara dos Deputados. De uma certa omissão do Poder Legislativo. Isso. Então, o Supremo e os tribunais superiores, o eleitoral não é diferente, useiros em ditar normas. Normas essas que, no nosso entender, deveriam ter sido feitas pelo Poder Legislativo, que é o poder que tem por missão fazer as regras para a nação. Agora, isso se dá muito por conta neste momento, de um ativismo do judiciário, né? E esse ativismo do judiciário, ele foi muito levado no vendaval da Lava Jato. Ele já existia, mas o vendaval da Lava Jato, e eu não estou falando vendaval aqui com esse ou com aquele juiz de valor, eu estou falando com a estrutura que fora dada aquela operação, né? Então, você viu recentemente o Tribunal Superior Eleitoral, às vésperas de uma eleição, com a eleição em marcha, de repente estabeleceu a cota para negros. Eu até poderia me incluir dentro dessa cota, mas eu acho o perigo dessas regras ditadas, primeiro, pelo meu entendimento, por quem não tem a atribuição de fazê-lo. Sim, está legislando. Tá certo? Estaria usurpando, estaria ultrapassando, acho que é uma palavra mais correta, a linha de tripartição dos poderes. Sim. Né? E ainda, além disso, em cima do jogo já posto, né? Então, tudo isso, eu acho que este momento, e o presidente Lira foi bem enfático nisso, eu acho que nós temos um momento muito propício para nós fazermos as alterações necessárias. Primeiro, o Congresso tem que cumprir suas atribuições a tempo e a hora. Você disse muito bem. A prisão do deputado Daniel só chegou a este ponto porque a própria Câmara foi relapsa. Né? O deputado era costumeiro em
em fazer algumas práticas que eu não posso entender inclusas dentro do arcabouço da imunidade parlamentar. Concordo. Eu não posso me arvorar no artigo 53 da Constituição, que me protege com a imunidade parlamentar para fazer atos absurdos, para abusar. Eu acho que nada é ilimitado, tudo tem que ter um limite, inclusive a imunidade parlamentar. Mesmo porque a imunidade parlamentar que nós temos, ela foi escrita e desenhada num arcabouço jurídico ainda de autoproteção do regime da ditadura. Veio dali. Né? Então nós precisamos repensar tudo isso, nós precisamos aclarar na norma constitucional como e quando e por quem pode ser feita a prisão de um parlamentar. Né? Eu acho que o parlamentar precisa ter as suas proteções, porque se o regime hoje é democrático, amanhã ele pode não ser 100% democrático, e daí é que tem essas regras de proteção. Agora, eu não posso, repito aqui, porque tenho lá no artigo 53 o direito de falar, o direito de voto, eu achar que eu posso falar qualquer coisa. Sim, tem a responsabilidade aí. Exatamente. Né? Deputado, passado aí toda essa confusão com a decisão da Câmara, o senhor acredita agora numa harmonização entre os poderes? A gente vê, inclusive, por parte do presidente, tirando logo de fora essa questão da Petrobras, ele também tentando aí construir pontes e sair daquele comportamento de embates. Alguns desses movimentos estão sendo, inclusive, paralisados através das próprias redes sociais, que bloquearam. Alguns desses ativistas que se manifestavam contra a democracia também já estão se calando. O senhor acredita aí numa harmonização melhor daqui para frente? Eu creio que sim, que nós só temos dois caminhos. Ou nós colocamos tudo isso dentro do seu respectivo quadrado que as normas nos impõem, ou então é o caminho da ditadura, o outro caminho seria o caminho da anarquia, coisa que nenhum de nós brasileiros em sã consciência queremos para nosso país. Então eu acho que o momento é muito propício. Você vê que nesse episódio da prisão do deputado, que todos nós sabemos que é um defensor do presidente Bolsonaro de primeira hora. Né? Você viu que o presidente se manteve numa posição que é a correta, né? Quando há um conflito entre dois poderes ou um conflito entre aspas, o terceiro precisa se manter numa posição de magistrado, numa posição de neutralidade. Né? E o presidente Bolsonaro manteve essa posição, pelo menos exteriorizou isso. Né? Então, nós precisamos fazer essas modificações. Eu acho que daqui para a próxima semana nós teremos a apresentação de medidas que irão alterar profundamente a legislação, tanto em questão do parlamento, como em questão até do próprio judiciário. Deputado Edio Lopes, muito obrigado pela sua participação na análise dos fatos. O senhor contribuiu ricamente para a gente esclarecer esses assuntos e construir um bom debate para a população. Ok, eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição. As nossas liberdades individuais, o nosso direito de ir e vir, são conquistas importantes da democracia que devem ser mantidas. Somente o conhecimento e a boa informação nos levará ao caminho do desenvolvimento. Obrigado pela sua participação, dê o seu like, aperte o sino para que você possa receber as informações dos novos programas e até breve.